Bom, a gente volta a falar sobre política, uma super quarta-feira, a posse do novo Congresso Nacional, os parlamentares que foram eleitos em outubro e, claro, a grande expectativa para a eleição da presidência da Câmara, o que tudo indica, Arthur Lira será reeleito, e no Senado, Rodrigo Pacheco, o atual presidente, pode deixar o cargo com uma surpresa, a vitória de Rogério Marinho, situação ainda indefinida no Senado. E girando os nossos comentaristas, nesta quarta-feira, conosco Roberto Mota e Amanda Klein. Amanda, começando por você, bem-vinda. No caso do Senado, é a grande dúvida do dia, não é? Sim, Thiago. Bom dia a você, Adriana. Bom dia à nossa audiência, ao Mota. Olha, vai ser uma disputa acirrada e, nas palavras de um importante líder de um grande partido ontem no Senado, ele me disse o seguinte: de uma candidatura para marcar posição, de Rogério Marinho passou a ser um pleito, uma postulação competitiva. O que ele quer dizer isso? O que ele quer dizer com isso? Nos últimos dias, a candidatura de Rogério Marinho vem ganhando adesão. Eu lembro que na segunda-feira, quando voltei de férias, trouxe a vocês uma contabilidade das pranchetas, das planilhas, o mapeamento do Rodrigo Pacheco, de que ele teria 55 votos. Alguns mais otimistas achavam que ele podia ter até mais do que isso. Hoje, essa conta já caiu. Alguns dizem até números abaixo de 50. Lembrando que na primeira vez em que foi eleito, há 2 anos, Rodrigo Pacheco teve 57 votos. Então, ele certamente terá uma adesão menor. E a contabilidade de Rogério Marinho vem crescendo. Ele fala que vai sair vitorioso. Os líderes do seu partido, o líder do PL, senador Carlos Portinho, aposta na vitória dele, diz que ele terá mais do que os 41 votos, né, que é a maioria simples ali necessária para vencer a disputa no Senado. E por que isso se dá? Porque haverá, além das traições que ainda não foram secretas, alguns já publicaram as suas posições. No próprio partido do Rodrigo Pacheco, o PSD, por exemplo, você já tem 3 senadores que assumem publicamente que votarão na candidatura de Rogério Marinho. Então, dos 13 até 15, agora a bancada que ganhou Elisiane Gama e Mara Gabrilli do PSD e passou a ser a maior do Senado, você já tem pelo menos 3, pode chegar a 4 senadores, Samuel Barbosa, Lucas Barreto, Vanderlan Cardoso, que ainda faz mistério sobre seu voto, mas pode votar em Rogério Marinho, por exemplo, que votarão, e o Nelson Trade, que até então era líder do partido, que votarão em Rogério Marinho. A mesma coisa acontece no PL. Pelo menos 2 senadores do partido podem votar em Rodrigo Pacheco. E o Rogério Marinho também ganhou adesões públicas no PSDB, no União Brasil, até mesmo no MDB, com a senadora Ivete, que é a suplente, substituiu o Jorginho Melo, que foi eleito governador de Santa Catarina. Então, veja que o jogo está complicado, são lances muito disputados e o Palácio do Planalto entrou com todo o seu peso nos últimos dias. Antes, mantinha uma postura mais neutra. Quinta-feira passada, o Lula participou de um jantar com Rodrigo Pacheco, mas nesses últimos dias, nas últimas horas, vendo que a candidatura de Rogério Marinho estava ganhando fôlego, estava ganhando envergadura, o que o Palácio do Planalto fez? Começou a distribuir cargos, fazer promessas de 2º e 3º escalão para que senadores assumissem compromisso e votassem em Pacheco. Mas tudo isso vai acontecer no escurinho do cinema, ou melhor, das urnas. A votação no Senado não é eletrônica, é no papelzinho, né? Lembra que até na eleição do senador Alcolumbre para a presidência apareceu uma cédula a mais, em vez de 81, 82 papeizinhos, depois foi, inclusive, fruto de uma investigação no Senado, e lá, no escurinho das urnas, pode acontecer qualquer coisa. Por isso, grandes emoções esperadas para essa eleição no Senado, e depois a gente pode repercutir o papel que isso vai ter também para a governabilidade do Lula, porque mesmo vencendo Rodrigo Pacheco, o tamanho que Rogério Marinho sair das urnas é uma sinalização importante. Provavelmente será mais ou menos o tamanho da oposição que Lula terá no Senado, e isso pode dificultar o caminho, por exemplo, para a aprovação de PECs, de propostas de emenda constitucional. É preciso aguardar o período da tarde. Bem-vindo também, viu, Mota? Agora, Mota, por que será que Arthur Lira pode ter garantido com tanta facilidade essa reeleição dele à Câmara? E, por sua vez, por que Marinho ameaça tanto os planos de mais 2 anos de mandato de Pacheco? Em que movimento é esse que dá essa força para ele? Bom dia, Adriana, bom dia, Amanda, bom dia, Tiago, bom dia, nossa querida audiência. São as peculiaridades do jogo democrático eleitoral. Acho muito interessante esse momento porque ele exibe algumas das melhores características do nosso sistema democrático, republicano, onde a escolha do eleitor é levada em consideração. Eu acho que isso talvez, Adriana, seja o principal fator
que está colaborando para criar uma oposição à reeleição do Rodrigo Pacheco, né? Na verdade, o Rogério Marinho, eu vejo alguns veículos de mídia descrevendo-o como representante do bolsonarismo. Eu não vejo assim. Eu vejo o Rogério Marinho como um freio e contrapeso a coisas, né, que a boa parte dos eleitores com as quais eles se sentem desconfortáveis. O Rogério Marinho representa uma determinada corrente de opinião, né, uma preferência eleitoral. Esse aqui é o jogo democrático. Eu acho que a existência de um desafiante é bom também para o Rodrigo Pacheco, né, porque aí ele tem uma chance de se reafirmar. Se ele for reeleito, a vitória dele vai ter um mérito talvez maior. Por outro lado, a vitória do Rogério Marinho, como a Amanda disse muito bem, acende uma luz, eu não sei se é uma luz vermelha, se é uma luz amarela, mas mostra para o governo, e isso é bom para qualquer que seja o governo, né? Que ele não vai ter uma vida tão fácil quanto ele achou que ia ter. E o sistema democrático é feito dessa forma. Por isso que nós temos 3 poderes independentes, por isso que o eleitor vota para escolher o legislativo e o executivo, né? E eles são independentes, eles se vigiam mutuamente e se ajudam quando tem que se ajudar e colaborar para o bem do país. Acho muito interessante que o Congresso começa agora, 513 deputados, 27 novos senadores. O que a gente tem a dizer para eles é: grandes esperanças repousam sobre os ombros de vocês.